Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa última aula ao vivo, tá? Os materiais das aulas gravadas, as atividades ainda continuam no ar. E aulas ao vivo hoje eu já vou encerrar o conteúdo com o Correuter, que ficou faltando aí para a gente falar um pouquinho a respeito, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu e a tutora Andy vamos continuar auxiliando aí dentro do possível, tá? Essa semana já fechamos o conteúdo da avaliação de 40 pontos, olha só, passou muito rápido, e essa é a minha dica agora para fechar a disciplina. Gostaria de agradecer aos colegas que, mesmo não dando aula ou não gostando tanto de educação musical, se dedicaram nos vídeos, nas atividades, e desejar a vocês boa sorte, né, para aqueles que desejam trabalhar na área ou têm planos, né, no futuro, que alguma coisa que foi postada aí, espero que tenha sido útil. Eu sei que é muito corrido, principalmente o último módulo do ano, é corrido demais, a gente não tem muito tempo para passar o conteúdo, né, passa muito rápido os vencimentos das atividades, mas espero que de alguma forma tenha sido útil aí, ou possa ser no futuro para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo pelas considerações, principalmente aos colegas que tiraram um tempo da sua noite para estar aqui ao vivo com a gente no decorrer das aulas, tá bom? Deixo o meu abraço aí. Eu sei que essa semana está vencendo atividade, então hoje provavelmente vai participar pouca gente, né? Então vamos lá. Mas para fechar, que eu já faço tudo seguido, né? Hoje com o Correuter nós vamos falar um pouquinho. Ele tem um espírito um pouco criador, né? Ele vem daquele grupo Música Viva, que é a parte contemporânea, de arte contemporânea, de música contemporânea. Então o Correuter foi um dos últimos educadores, ele não faleceu faz muito tempo. Se eu não me engano agora, pode ser que eu esteja falando errado, acho que esse ano ele faria 110 anos, mais ou menos, ou 100 anos, se estivesse vivo. Ele nos ajudou muito na parte de artigos e publicações referentes à educação musical. Foi um super defensor do lado humano, né? Ele não defendia só a educação musical, mas o lado humano que a música pode desenvolver nas pessoas. Ele era muito com um espírito muito criador, né, para sua época, e pré-figurativo. Ele se dedicou muito a essas pesquisas. Então ele fala que sem o espírito criador não há arte e não há educação, e que esta é uma verdade que os educadores tão facilmente esquecem. Então o Correuter ele é um ativo defensor do improviso, a gente vai ver algumas dicas dele aqui de improvisação, e tal espírito não é um dom da natureza, mas sim um presente que recebe aqueles a ele se conservam abertos, sendo ele responsável por uma vida intensa e que nos tornaria homens livres. Aponta que sua escola deve ser um laboratório. Então, para o Correuter, ele acha errado essa coisa de método, de seguir um estudo específico, né? Ele fala da responsabilidade humana que a gente tem na educação e que a gente tem que fazer das aulas de música uma espécie de laboratório. O aluno tem que ouvir o acorde, tem que experimentar os instrumentos de percussão, o diálogo, né, frequente entre professor e aluno. Ele é um super defensor das metodologias ativas, né, levando principalmente para um estilo mais contemporâneo. E ele cultivava e adentrava o objetivo de que tudo pode ser aprendido e apreendido, na visão de Correuter. Tem uma peça dele que é muito famosa, né, que se chama Acronon, em especial, é uma partitura executada por um solista, geralmente é piano. O piano está tocando com a orquestra ou com um grupo de câmara, tá? Pode ser adaptado para outro instrumento, mas a maioria das versões que a gente vê é piano mesmo. O que é a cronon? Né? Cronos, né? Tá ligado ao sentido de relógio, de tempo, né? De determinação do tempo. Então, a cronon, sem uma determinação de tempo, na verdade, é no sentido oposto, né? Ele fala que o tempo é, então, transcendência do tempo de cada um, o tempo vivencial. Então, para ele, essa questão do metrônomo, essa questão do tempo, né, da partitura, ela é muito relativa. E ele fala que cada um de nós tem uma pulsação interna, né, que é muito importante, e que tem um tempo vivencial, né, o tempo de cada um. Né, a gente vai ver isso explicando como que funciona essa peça. Ele fez para orquestra com solo de piano ou, como eu disse, para grupo de câmara, né? Então a partitura ela é uma esfera, é uma bola mesmo, transparente.
E nela tem vários desenhos. E o que que representa esses desenhos? Uma leitura com espécie tipo legenda, né? É uma legenda. Então, a bolinha tem o sentido de um som mais curto, o triângulo seria mais ou menos um som de duração média, e um quadrado seria o retângulo, né? Seria uma duração mais longa. E assim como as cores também têm um significado. Então, por exemplo, se um determinado desenho for preto, o andamento é um pouco mais lento. Se for verde, é moderado. Se for vermelho, é mais rápido. E o tamanho do símbolo está relativo a grande, né? Seria alto, médio, que é o som médio, e um tamanho pequenininho seria um som mais baixinho. Então, são as referências de afinação, de intensidade e de duração. Só que em forma de legenda, né? E como é uma bola, é uma esfera, à medida que você vai virando a bola, se eu estou lendo a partitura de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou eu estou olhando a bola com a visão por cima, isso vai ser modificado. Né? Então, é por isso que ele fala essa questão do tempo relativo. O que para um intérprete, talvez a nota está indo para o agudo, para a região aguda, numa intensidade talvez mais forte, para outro que está lendo essa bola ao contrário, ele não está lendo dessa forma. A versão vai ficar diferente, as notas vão ser diferentes. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, fica a critério do intérprete essa questão do tempo. Às vezes, o tempo que é mais lento para mim, para outra pessoa, é o tempo médio, não é? E aí vai do estilo do intérprete, da questão pessoal mesmo. As linhas, né, o silêncio maior ou menor, ou a distância sonora de um som para outro, isso vai mudando e moldando a interpretação do músico. E se eu estiver mudando a posição dessa esfera, dessa bola, é claro que a música vai mudar, a nota que passa a ser grave vai ser aguda e vice-versa, e vai muito também da interpretação do músico, né? E assim muda a execução também. Então é uma obra que ele considera de obra aberta, ou seja, várias formas de tocar. Aí perguntaram uma vez para ele, né? Ah, mas por que você fez, Kohreuter, essa esfera, né? Qual é o significado dessa obra? Aí ele respondeu: porque eu vejo o mundo transparente. Então é uma dádiva, né, ter tido essa pessoa especial como um dos pesquisadores, musicólogos e também músico, porque ele ensinou muitas pessoas e nos cursos que ele fez, inclusive até nos últimos dias de curso, ele foi promovendo e adaptando essas questões das metodologias ativas. A improvisação para ele não pode ser assim, aleatória, ela tem regra. Então, ele apresentou no estudo dele alguns tipos de notação que nortearam o delineamento da metodologia em cada projeto de composição. Então, eu vou falar só de algumas aqui para vocês, só por curiosidade. Temos a notação precisa, que tem o objetivo de alcançar a técnica do intérprete. A aproximada, que não tem um comprometimento exatamente com a exatidão da correspondência dos símbolos da notação. A notação roteiro, que é somente para delinear a sequência daqueles signos musicais, para ter um direcionamento, não para ser a obra completa. E a notação gráfica, para ele é aquela notação que apenas sugere e o executante, ao seu modo, vai ter essa interpretação livre. Livre entre aspas, né, gente? A gente viu que a cor tem um sentido, o símbolo tem outro sentido, né? Mas dentro dessas regras, o executante tem a sua liberdade de interpretação. Então, a improvisação, ela não é um instrumento de formação musical, mas uma ferramenta para a formação humana, na visão do educador. Porque o Kohreuter, o objetivo maior da educação musical, não pode ser musicalizar, mas o de humanizar. Deixem-se levar pelo verdadeiro interesse e não apenas pela simples curiosidade. Deixem-se levar pelos fundamentos essenciais dos nossos conhecimentos e pela força da problemática que nos envolve e dá sentido na atuação do artista do nosso tempo. Aí você deve estar falando assim, mas ele vem de uma visão, né, de um grupo de estudo contemporâneo, como que eu vou trabalhar com uma bola com os alunos? Aí vem o nosso sentido de adaptação. Eu posso pegar uma bola transparente e fazer uma legenda própria.
Então, por exemplo, é claro que com mais facilidade, né, um traço, a bolinha pode se considerar som curto, um traço subindo, um som ascendente, uma seta descendo, sentido para baixo, som descendente. Eu posso adaptar isso para minha aula de educação musical. E aí pode ser feito isso através do instrumento, pode ser feito isso através da própria voz. Quem falou que tem que ser pianista para executar? Né? Então fica aí a minha dica, se você quiser fazer algo parecido, né, para a gente adaptar para a nossa realidade. Às vezes, uma determinada cor é o sentido de som mais forte, não precisa ser a mesma cor dele, vocês podem usar outras cores, e aumentar também a questão da legenda, né, colocar outros símbolos que podem ter outras significâncias aí dentro do processo musical. Aí eu vou falar de alguns jogos que ele desenvolve, tá? O primeiro é o jogo solo fantasia. Então, tem uma roda. Geralmente, gente, o número de componentes na execução das atividades deles são menores, tá? São poucas pessoas. Aí tem o solo livre, chamado de solo fantasia. É uma fantasia não métrica com variedade de timbre de preferência. Depois ele desenvolve a criação solo. Aí tem o ostinato breve, que é um ritmo que se repete, né? E todo mundo vai imitar ali no tute. E os outros jogadores da roda. Então, nenhuma palavra de ordem é pronunciada, porque os estudantes vão exercitar a sensibilidade de perceber por si mesmo o começo do ostinato do colega. É claro que em determinada idade a gente não tem como desenvolver esse jogo, ele é um jogo um pouco mais complexo, aí vem a questão do saber ouvir, né, da intuição, embora tenha o nome, né, do solo fantasia, as pessoas têm que ter o bom senso de diminuir a intensidade para que aquele solo apareça. Aí você deve estar se perguntando, mas se ninguém não vai reger, se você não vai ter combinados, como que eles sabem? Ele fala que no início esse tipo de experimentação fica um pouco bagunçada. Aí o pessoal quer bater muito forte, um quer parecer mais que o outro, todo mundo quer ser solo. Mas à medida que você vai desenvolvendo em outras aulas, os alunos vão tendo essa percepção. E qual é a ideia principal aqui? Audição, prontidão e principalmente foco, né? Porque se você não prestar atenção que aquele solo acabou, e depois que vai entrar o tute, que é todo mundo, vira realmente uma coisa um pouco parecendo bagunçada. Né? Mas é um experimento e, de acordo com os integrantes vão participando, isso vai sendo atenuado. E depois de todo o ostinato, o próximo estudante da roda vai começar a criação do seu solo fantasia. Aí vai começar tudo de novo. Então ele vai chamar a atenção de todos para a imediata interrupção do tute, que pode ser, por exemplo, uma batida mais forte no tambor, né? E aí, tipo, todo mundo vai perceber que toda vez que faz isso, ele terminou a parte dele. Aí vem todo mundo no tute, e apreciação solo, novamente exercitando a sensibilidade. Vem um segundo solo fantasia, e assim, né, vai evoluir para um ostinato diferente do anterior. Vocês estão percebendo que eu coloquei instrumento de bandinha? O Kohreuter defende muito, não porque é fácil de tocar a percussão, mas porque é um instrumento de mais fácil acesso. Nem todo mundo tem facilidade para sopro, nem todo mundo tem facilidade, às vezes, para o violão. Então, na bandinha, essa questão da expressividade do improviso, segundo ele, é mais fácil de ser executado. Isso facilita o trabalho do educador e também, né, porque são instrumentos, não é que sejam fáceis, mas o manuseio, a leveza para segurar, igual no caso do tambor, né, é uma marcação rítmica, e isso qualquer um, inclusive as crianças menores, conseguem fazer. É mais nesse sentido mesmo de aguçar a criatividade, tá? Não que isso não possa ser desenvolvido em instrumentação, pode também. Então, os objetivos do jogo é proporcionar o exercício de compreensão de ritmo, métrico e amétrico, proporcionar a pesquisa de timbre diverso, oferecer aos estudantes a compreensão e vivência solo e tutti, né, aquela coisa do solo e de todo mundo repetir, o efeito do eco. É claro, gente, que subentende que anteriormente foram feitas algumas atividades simples, né, de eco, de pergunta-resposta, para desenvolver isso. E depois, claro, a sensibilidade musical. Aí ele chama de jogo permitido proibido. Né? O jogo é a escolha de um dos estudantes para a regência dos comandos. Primeiramente, ele deve selecionar 2 timbres que representem 2 situações diferentes. Então, ele pode, por exemplo, escolher tambor e chocalhos, que são completamente diferentes.
E aí a gente vai comparar com sinalização de trânsito, por exemplo, cor verde e vermelho, né? O verde, que seria a equipe A, que pode ser o tambor, por exemplo, comunica aos jogadores a permissão para criação e para execução, bem livre. E o timbre B, que é o vermelho, que poderia ser o chocalho, comunica o momento da pausa musical. Mas aí, um terceiro timbre, que seria a pessoa C, ou um grupinho menor, né, que seria como se fosse o semáforo amarelo, pode ser inserido. E ele vai significar o quê? Dinâmica de som, de intensidade, se o som vai ser mais fraco, mais suave, mais forte, mais agudo, mais grave. Você fala assim, mas como que é né, como que ele vai combinar a questão de andamento, diminuição do andamento? Então, isso é de acordo com a faixa etária. Né, se for adolescente, se for criança um pouco menor ou adulto, esses combinados vão ser um pouco diferentes, mas o ideal do jogo é o mesmo. E os estudantes, ao ouvirem um regente tocar o A, devem executar livremente suas criações. Mas quando escutam o B entrou no jogo, precisam parar de tocar, até segunda ordem. E se o C entrar, que é, né, a questão da dinâmica, eles têm que tocar mais forte, mais fraco, mais rápido, menos forte ou menos rápido. Então, é um jogo também que exige muita atenção e prontidão. Eu vou falar isso aqui, né, jogando para os dias de hoje, né? Como que eu poderia fazer uma coisa estilo Kohreuter sem precisar de instrumento e que de repente eu trabalharia algo contemporâneo sem ser cansativo. Aqui a gente tem um poema, certo? Um trechinho, pode ser uma frase, pode ser um texto. Qual que é a ideia? Todo mundo vai ler ao mesmo tempo e de preferência em voz alta. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam. E aí cada um vai ler do seu jeito. Quando você fizer a regência do pare, que é o silêncio, o ideal é que todo mundo feche os olhos, fique relaxado, e um regente, uma pessoa apenas, vamos supor, se a gente estivesse aqui nessa aula ao vivo, eu ia fazer isso ao vivo. Vocês sentam em roda, uma pessoa vai passar em volta da roda. E aí você continua lendo, você está focado lá no seu texto, você não está olhando o que está acontecendo. E aí, esse regente vai tocar nessas pessoas que estão, na verdade, né, de costas para ele. E ao tocar, ele vai fazer símbolos que vão indicar como essa pessoa vai ler. Então, por exemplo, se ele fizer assim nas costas da pessoa, né, tipo, é como se fosse o quê? Um glissando, subindo. O tempo é muito lento para os que esperam. Ele pode, por exemplo, fazer pequenos toques. O que poderia significar isso? Um staccato, só que você não vai falar. Você vai fazendo, andando na roda, e cada hora você toca numa pessoa. E aquela pessoa que você tocou que vai continuar o texto. Então, todo mundo tem que estar de prontidão com a leitura, e cada hora, ninguém sabe o momento que alguma pessoa vai falar. Então, pode ser muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam. Vamos supor que você fez algo que está similar a um som grave, alguma coisa assim. Para os que amam, o tempo é eterno. Dependendo, né? Se você fizer assim nas costas da pessoa, pode subentender um staccato. Então, fala, nossa, mas como é que a pessoa vai saber se eu tô, né? Não foi combinado. A ideia é isso mesmo, é um improviso, porém orientado, porque as pessoas vão ter que estar muito atentas ao texto. Gente, uma vez eu fiz isso numa oficina e dá um efeito muito legal, super interessante. É muito legal. Dá para fazer com adulto, dá para fazer com adolescente. Com criança eu não experimentei, não. Mas é muito legal. Então, a ideia é a prontidão e a improvisação, meio que direcionada, mas ao mesmo tempo é uma criação livre, porque não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem estilo, né? Você vai estar desenvolvendo aí vários aspectos ao mesmo tempo. E aí vai da criatividade, lógico, né? A gente chama de regente, de quem estiver passando, e também da desenvoltura do intérprete, né? Porque não adianta nada você fazer um gesto e a pessoa não entender, mas ela vai falar aquele texto do jeito que ela achar que deve, tá? Então é mais ou menos essa ideia. E aí tem o jogo do espelho. O que é o jogo do espelho? Esse dá para fazer até com criança. Uma pessoa vai pegar um instrumento X, que ele vai escolher, e vai ficar de costas para a turma. E aí ele vai
vai fazer um ritmo, que seja um chocalho, que seja um tambor, e depois todo mundo tem que repetir no seu instrumento. E na hora que ele fizer outro ritmo, todo mundo, a roda vai girar ao contrário, ao inverso, e vai ter que repetir o tute. E aí depois outra pessoa vai fazer isso e assim sucessivamente. Também costuma se fazer em duplas, um de costas para o outro, né? E cada um com o seu instrumento. O que um faz, o outro tem que repetir. E aí depois a mesma coisa na outra dupla e assim vai indo. Ou seja, o desenvolvimento da questão auditiva, né? Que é muito importante. Em algum momento, vamos supor que o professor ou o regente, né, toca bem forte o tambor. Aí todo mundo para. Ou todo mundo tem que repetir como tute. Aí vocês vão fazendo diversas variações aí dentro do possível. Esse vídeo aqui, que eu vou postar para quem já está aqui, postar não, né? Desculpa, compartilhar o link. Ele é esse aqui, na verdade. Qual que é o objetivo? Aqui tem um professor de educação musical e ele está trabalhando, né? Nós somos online, não tem como fazer isso, mas a ideia é justamente trabalhar a questão do Chorreiter, para vocês entenderem como que é o sentido de improvisação, como que funciona essa improvisação, né? Aí percebam que tem poucas pessoas nesse jogo, poucos instrumentos, mas todos são da área, né, de percussão, para facilitar, como eu disse, essa questão dialogal. E aí vocês conseguem ver um grupo fazendo, é mais fácil entender o que eu estou falando, né? Que quando a gente explica, às vezes não fica muito claro. Mas um pedacinho que a gente assistir desse vídeo, a gente consegue entender. E percebam que não tem fala, não tem. Eles não ficam falando. É tudo no olhar, na percepção de um instrumento específico, e eles vão improvisando, e aí vão criando aí, né, as suas melodias, as suas narrativas. Bom, pessoal, esse é o Chorreiter. Espero que tenha dado para vocês terem uma pontinha aí de curiosidade, né? Para quem já conhecia, talvez não conhecia esse lado dos jogos, né? Que às vezes pensa nele só como um musicista contemporâneo, acha que as peças são difíceis. A gente tentou apresentar aqui para vocês um pouquinho da parte didática que pode ser adaptada e espero que seja útil, tá? Essa parte aqui do poema, né, da leitura, no caso, vocês podem trabalhar de diversas formas. Vocês podem aproveitar esse mesmo poema e mostrar, por exemplo, gravuras. Uma determinada gravura vai indicar que todo mundo vai ter que ler com som grave. Uma determinada gravura vai indicar que todo mundo vai ter que ler rápido, ou que seja uma figura, um círculo, um triângulo, um quadrado, e aí combina. Ó, se aparecer o trapézio, nós vamos falar piano. E aí todo mundo tem que executar, né, de acordo com o que você vai mostrando aí na sua legenda. É uma outra variante também aqui do trabalho com o mesmo texto, com o mesmo poema. Uma outra também, minha sugestão, vocês poderiam pegar um texto, um poema, cortar pequenos trechos, colocar no saquinho, embaralha tudo. Divide a turma em pequenos grupos, né, específicos ali, 4, 5 pessoas, não importa. E aí você vai pedir que cada um tire um pedaço de papel, sem ver o que está tirando. Então, na verdade, cada um vai tirar uma estrofe, que pode ou não ser do mesmo poema. O que eles têm que fazer? Você dá um prazo de 10 minutos, cada grupo vai para um canto ou para uma sala, eles têm que trabalhar em cima desse poema e apresentar esse poema trabalhando algum contexto musical. Então, eles podem trabalhar a intensidade, eles podem trabalhar a interpretação, e aí vai de acordo com a criatividade. É também uma proposta que poderia ser um pouco, assim, digamos, dentro dessa perspectiva aí do Chorreiter. Tá joia? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada aí pela dedicação com relação à disciplina e qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês precisarem, o meu e-mail é sempre o mesmo, institucional, assim como vocês têm, eu também, independente da gente estar nessa sala ou vocês não terem mais disciplina comigo, o meu e-mail é o mesmo do que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Então, eu vou pausar, né, que às vezes a pessoa não quer que fique gravado. E muito obrigada, pessoal, mais uma vez. Espero que vocês tenham um excelente final de módulo e façam uma boa avaliação, ok?